Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos estão bem? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos dar continuidade à mensagem expositiva da palavra de Deus na carta aos Coríntios, amém? Quem localizou o texto e pode dizer amém? A Bíblia diz assim, está aí na tela para os irmãos? Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Versículo 14, e a gente encerra. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Jesus, pela oportunidade que temos de estar aqui nesta casa de oração e nesta oportunidade para aprender um pouco mais de sua palavra. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência do Teu Espírito Santo, porque é Teu Espírito Santo que opera tudo em todos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja neste lugar, quebrantando os corações. E Senhor, que nossos corações não estejam endurecidos para ouvir a Tua palavra, mas que Teu nome seja glorificado na pregação da Tua palavra. Senhor, me usa como instrumento, Senhor, e que esta palavra possa gerar vida aos irmãos, à igreja, para unidade, para edificação e para fortalecimento da igreja do Senhor. Deus, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, nós estamos aqui nas quartas-feiras falando a respeito da carta aos Coríntios, amém? Começamos desde o capítulo 1 e já estamos partindo para o final no capítulo 12, amém? Nós ouvimos na última oportunidade, no capítulo 11,
que o apóstolo Paulo começou a tratar de assuntos relacionados às reuniões, aos cultos coletivos da igreja. Ele tratou no capítulo 11, por exemplo, a respeito do comportamento feminino dentro da igreja. As mulheres agora, através de Cristo, foram inseridas ao contexto do culto, porque até então elas eram excluídas, e agora foram inseridas. Mas essas mulheres estavam tendo alguns problemas comportamentais durante o culto. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele vai tratar do comportamento da mulher no culto, vai tratar, por exemplo, das vestes da mulher no culto, uma veste de forma modesta, de forma comportada, até porque quem precisa chamar atenção dentro do culto é o próprio Cristo, e nenhum de nós, é o próprio Cristo. Nós estamos aqui para fazer Cristo ser glorificado, e o único que tem que brilhar dentro do culto é o Cristo da igreja. Aleluia. Então o apóstolo Paulo vai tratar a respeito desses assuntos importantes. Ele prega contra, por exemplo, a lascívia, que é pouco falado nas pregações, que é aquele desejo de sensualidade, através das vestimentas, através dos comportamentos. Pessoas que cometem esse pecado dentro da igreja estão querendo tirar a atenção do Cristo para chamar a atenção para si. É por isso que nós precisamos ter prudência, até mesmo na forma que nós vamos nos vestir. E o apóstolo Paulo trata sobre essa questão, diz que as mulheres precisavam ser submissas nos cultos e submissas aos seus esposos, e ali já refuta bastante essa novidade hoje no mundo gospel, de mulheres à frente de igreja, pastoreando, sendo que a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, e Cristo o cabeça do homem. Portanto, o pastoreio foi dado para homens. Então o apóstolo Paulo, ele trata de diversos assuntos importantes no capítulo 11, Ele trata também, por exemplo, do domínio próprio e da sensibilidade que os irmãos tinham que ter dentro do culto da ceia. Afinal de contas, é o capítulo 11, a partir do versículo 23, que nós lemos todas as ceias como texto base para ministrarmos a ceia. É no capítulo 11 que o apóstolo Paulo trata acerca da ceia do Senhor também, porque o que estava acontecendo na igreja era que na festa ágape, que acontecia antes da ceia, os irmãos que traziam seus alimentos se antecipavam e comiam e bebiam, e aqueles que chegavam mais tarde e até que não tinham alimento para trazer, esses passavam fome. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês não estão se reunindo para comer a ceia do Senhor, afinal de contas vocês nem discernem o que é o corpo do Senhor. E é tão interessante, irmã Marlene, que a Bíblia, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o que é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor somos nós, é a unidade dos membros do corpo de Cristo, somos nós. Aí ele vai dizer: vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Então por que vocês estão participando da mesa do Senhor sem ter esta compreensão? E aí encerramos o capítulo 11. E aí no capítulo 12, no versículo 1, deixa o versículo 1 aí na tela por gentileza, e segue comigo, versículo 1. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo diz: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais o quê? Ignorantes, pessoas que não conhecem os dons espirituais. Qual é o problema de não conhecer? O problema de não conhecer, primeiro, é que a gente não busca os dons. Quando a gente não conhece, a gente não busca. E quando nós não conhecemos sobre os dons espirituais, a gente vê, na verdade, várias aberrações que se torna escândalo para o Evangelho.
e desestimula aqueles que estão observando de quererem buscar os dons espirituais. Então é importante que a gente tenha conhecimento sobre esse assunto, principalmente nós, irmãos, que somos uma igreja pentecostal, aleluia, que somos uma igreja que acredita na continuidade dos dons espirituais. Nós precisamos entender sobre esse assunto, para que mais pessoas estejam sedentas por viverem e por desfrutarem dos dons espirituais, a começar do batismo com o Espírito Santo, aleluia. Só que a falta de conhecimento faz com que as pessoas se afastem desse assunto. Nós podemos observar na própria igreja, as pessoas já não buscam mais dons espirituais, já não buscam mais batismo com o Espírito Santo. Mas pergunte por quê? Por falta de conhecimento. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa importante. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Tinha o quê? Todos os dons. A ponto de o apóstolo Paulo dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, a seguinte frase: nenhum dom vos falta. Era uma igreja repleta de dons, cheia de dons, não faltava dons, E agora os irmãos percebem que por não faltar dons, eles mal administravam os dons que tinham. Quem olhasse para aquela igreja diria da igreja: essa igreja é uma igreja espiritual, essa igreja é uma igreja modelo, essa igreja é uma igreja exemplo. Só que o próprio apóstolo Paulo, que escreve a eles, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer para eles que eles eram meninos e carnais. Espera aí, uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal, era uma igreja de meninos na fé. E por que isso, irmãos? Porque eles eram bons no carisma, nos dons, só que não eram bons na piedade, no amor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tiver amor, de nada valerá, nada seria. Então o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Orientando a igreja, discipulando a igreja com relação ao uso dos dons, porque eles abusavam dos dons espirituais e se rotulavam como espirituais por possuírem os dons. Não, nós somos espirituais porque nós possuímos todos os dons. Mas na verdade, a primeira coisa que o crente precisa evidenciar não são os dons, é o fruto do Espírito Santo. É o fruto. E o fruto do Espírito, ele é um, que se divide em vários gomos. Ele é um, porque o fruto do Espírito é o amor, aleluia. Uma igreja madura é uma igreja que ama verdadeiramente, que ama o amor de Cristo. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece então o Senhor quer que nós demos frutos, porque o dom quem dá é Ele, a igreja, e distribui conforme Ele quer, aleluia. Dom quem dá é Ele. É claro que o apóstolo Paulo vai dizer: buscai com zelo os melhores dons. Nós precisamos buscar com zelo, mas é Ele que distribui a igreja conforme Ele quer, aleluia. Nós precisamos ser uma igreja que busca com zelos. Agora observe, eles se sentiam espirituais por possuírem todos os dons. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, olha só o que a Bíblia diz: que é Deus que opera tudo em todos. Se é Deus que opera em mim o dom, no que eu posso me vangloriar? Se é Deus que opera em mim, no dom que Ele distribuiu, que Ele comunicou a mim, no que é que eu posso me gloriar? Se é Ele que opera
tudo em todos. Aleluia. Então observe, irmãos, que eles não tinham motivo de acreditar que os dons seriam para projeção humana, para projeção pessoal, ou talvez que os dons fossem para revelar o grau de espiritualidade. Não, os dons são operações de Deus para edificação, fortalecimento da igreja do Senhor. É Ele que distribui para que a igreja seja fortalecida. Aleluia. Então, irmãos, os excessos com relação aos dons, e nós vemos muito isso nas igrejas neopentecostais, os excessos com relação aos dons são perigosos, perigosíssimos. A ignorância com relação aos dons é perigosíssima, porque desestimula as pessoas, outras pessoas, a buscarem com zelo os melhores dons. É por isso que nós estamos hoje falando deste assunto, porque nós seremos uma igreja que busca os dons, e uma igreja madura, aleluia, que busca com inteligência os dons espirituais. Abre aí por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 1. O que diz a Bíblia aí? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, sim ou não? E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, diga essa palavra, nada seria. Agora, vamos lá para o versículo 9, olha que forte. Porque o que? Leia a igreja, 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. Ponto. Sabe o que significa isso? Sabe o que em parte conhecemos? É que ainda que nós temos dons, o nosso conhecimento é parcial. Não é porque eu tenho dom que eu tenho conhecimento do todo. Nós conhecemos apenas uma pequena parcela dos mistérios de Deus. A pessoa que tem mais conhecimento, a pessoa que tem um dom aqui extraordinário da parte de Deus, ele conhece somente um pouquinho dos mistérios de Deus, porque em parte nós conhecemos parcialmente, e em parte nós profetizamos. Quer dizer, nós somente profetizamos uma parte do todo, muito pequena. Então por que é que nós nos gloriamos? Ainda que nós tenhamos o dom, o que nós sabemos é em parte, e não é a totalidade, porque nós só teremos acesso à totalidade quando nós o vermos face a face e sermos semelhantes a Ele. Aí sim nós o veremos como Ele é. Nós veremos o todo. Você quer ver se isso é verdade? A continuação dos versículos aí, versículo 10, o que diz? Mas quando vier o que é, quando vier o que? Então o que é em parte será aniquilado. Quando o perfeito vier, o nosso conhecimento já não será, o nosso dom, o nosso conhecimento já não será mais em parte, porque nós estaremos diante daquilo que é perfeito. Aleluia. Isso alegra teu coração, irmão? Aí olha só a continuidade. A Bíblia é linda, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Observa, porque agora vemos por espelho. Vemos por... Está escrito isso ou não, irmãos? Ó, versículo 9, 10 até o 13.
12. Vamos lá? Versículo 12, o que diz aí? Porque agora vemos mas então veremos de que forma? De que forma nós veremos? Face a face. Agora eu conheço mas então conhecerei Ele, como também sou conhecido por Ele. Aleluia. Glorifica a Deus por isso, irmãos. O teu dom, o meu dom, me faz conhecê-lo em parte, mas quando Ele vier e nós vermos aquele que é perfeito, nós o veremos e o conheceremos, como por Ele nós somos conhecidos. Aleluia. O conhecimento será completo, o conhecimento será pleno, na sua plenitude. E quantos aguardam esse momento com expectativa? Aleluia. Aí na continuação, no versículo 13, o que diz aí? Agora pois, permanecem a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes, o conhecimento que é em parte vai acabar. A profecia em parte vai acabar. Sim ou não? Os dons vão acabar? Sim ou não? Vão terminar? Sim. Porque aí nós não precisaremos de dons, porque o nosso conhecimento será pleno, será perfeito, será na íntegra. Os dons já não existirão mais, porque nós o veremos face a face. Quando o perfeito se manifestar, nós o conheceremos como por ele somos conhecidos. Então todos os dons que se manifestam hoje, irmãos, são temporais, são temporários, são finitos, um dia cessarão. Só que tem uma coisa que nunca vai cessar. Este é o amor. Porque Deus é amor, e Deus é de eternidade em eternidade. O amor nunca acabará. É por isso que o que nos faz semelhantes a Deus é o amor. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 2 do capítulo 12 de Coríntios, fica sempre aberto aí, irmãos, o capítulo 12 de Coríntios. Aí a Bíblia vai dizer: vocês eram gentios, que não conheciam a Deus, não eram convertidos, e vocês eram levados pelos ídolos, o quê? Mudos, e por eles vocês eram guiados. Antes da vossa conversão, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês eram gentios e guiados por ídolos mudos. Ora, ídolo mudo não fala, não vê, não ouve. Não é verdade, irmãos? E os irmãos de Corinto, antes de se converterem, eles eram guiados por esses ídolos. E como eles eram guiados por eles, eles se tornavam semelhantes a eles. Você quer ler isso na Bíblia? Quando nós somos guiados por ídolos que não veem, que não falam, e que não ouvem, nós nos tornamos semelhantes a eles. Isso espiritualmente falando. Nós não vemos, nós não falamos, porque a nossa palavra não tem autoridade, e nós não ouvimos. Você quer ler isso na Bíblia? Abre em Salmos 115, versículos 5 ao 8. Eu preciso de um leitor. Quem pode se habilitar aí? Alguém pode se habilitar aí a leitura? Vai, Duarte.
Então vamos lá, tá bom. Então aqueles que fazem esses ídolos, tornam-se semelhantes. Está escrito na Bíblia, sim ou não? E também aqueles que neles confiam, se tornam semelhantes a eles. Os irmãos de Corinto, antes da conversão, eram guiados por ídolos mudos. E eles estavam acostumados com religiões pagãs, com práticas pagãs. O que é que eles estavam habituados a verem direto, irmãos? Incorporação de espíritos. O espírito incorporava, como em algumas religiões ainda hoje, que nós conhecemos. Os espíritos incorporavam, aí a pessoa entrava num estado de transe, de êxtase, e perdia a sua capacidade cognitiva, intelectual, de raciocínio, e era guiados por espíritos que incorporaram. O que acontece, irmãos? Eles se converteram, vieram para a igreja e achavam que a coisa funcionava desta maneira. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês eram guiados outrora por ídolos mudos, outros comportamentos, outras práticas. Só que o Espírito Santo de Deus não nos possui. Preste atenção nisso. O Espírito Santo de Deus não nos possui. Ele nos inspira. Ele se comunica. Ele é educado. Então aquela história de dizer, eu fiz isso pelo Espírito Santo de Deus e não vi o que eu estava fazendo, como eu já vi algumas manifestações em congressos de pessoas que subiam no banco e fazia várias coisas, quebrava as coisas na igreja e dizia assim, o Espírito Santo de Deus me tomou e eu não controlei. Não, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Se ele te entrega uma mensagem, é muito bem possível você esperar eu pregar o evangelho e depois entregar a mensagem. É muito bem possível você receber aquela inspiração do Espírito, aquele dom ser comunicado a você, e você esperar o momento certo e agir da maneira certa. Até porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, que o Espírito está sujeito ao profeta. Porque o Espírito Santo, diferente do que eles estavam acreditando, e tem muito crente que acredita ainda hoje, que o Espírito Santo possui, e a pessoa perde a consciência, e a não ser que seja um arrebatamento de espírito, de sentidos. Só que aquele argumento de dizer, eu fiz isso, eu não sabia que fiz, eu não sabia, eu não tinha entendimento, a minha capacidade intelectual estava obstruída. Não, essa conversa é conversa, irmão. Isso é conversa. Porque o Espírito Santo, ele age com ordem e decência. E é por isso que o apóstolo Paulo estava cuidando da igreja nessas questões. No capítulo 14 ele vai orientar os irmãos. Cada um profetiza de uma vez, cada um na sua vez, na sua oportunidade. Porque a igreja era uma igreja repleta de dons, sim ou não? Então agora ele tinha um problema, e eu até gostaria de ter esse problema aqui nessa igreja, de ter que orientar os irmãos a agirem, com seus dons de forma ordeira. Então o apóstolo Paulo estava ensinando uma igreja que era nova, que era meninos, que eram novatos, que eram neófitos. E ele ensina a ter ordem, a profetizar, ter ordem ao falar em língua estranha. Por quê? Porque o Espírito Santo não possui, ele nos inspira, ele nos reveste. Aleluia. Eu vou repetir: o Espírito Santo nos inspira, ele nos reveste, ele não tira a nossa consciência, pelo contrário, ele faz que tenhamos mais consciência das coisas, porque nós éramos cegos e agora não somos mais, nós éramos mudos, agora não somos mais, nós éramos surdos, agora não somos mais. O Espírito Santo abriu a nossa consciência, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas nós recebemos o Espírito Santo que abriu o nosso entendimento. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 4 e 5,
O apóstolo Paulo diz a respeito de dons. Eu vou correr aqui por conta do nosso horário. Ele diz a respeito dos dons, ministérios e operações. Versículo 4 e 5. Olha só. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o... Versículo 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em... Então vamos lá, ele falou sobre dons, ministérios e operações. Sim ou não? Dons, ministérios e operações. Agora é com você, para gravar isso. Espera um minutinho. Sabe por que eu peço para você repetir? Porque a psicologia comprova que aquilo que nós repetimos, nós gravamos. Vou fazer uma brincadeira boba, só para você entender. Se eu cantar aqui, atirei o pau no gá, eu tenho certeza que você termina no totô. Sabe por que você termina? Porque você cantou várias vezes, gravou. Entendeu? Você está entendendo? Então tudo que você repete, você grava. Pastor, como que o senhor aprende a palavra? Repetindo. Toda vez que eu repito, eu gravo. Por que o senhor pede para repetir? Para que você grave também. Então são dons, ministérios e operações. Diga isso. Amém? Pode ser substituído por dons, serviços e realizações. Os dons, irmãos, eles têm tríplice natureza. Primeiro, quanto à origem, qual é a origem dos dons? A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1 versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, vem de... Então qual é a origem dos dons? Deus. Os dons partem do próprio Deus. Eles vêm de Deus, os dons. Todo dom, toda boa dádiva vem de Deus. E a palavra dom aqui significa graça. Diga graça. Então se é graça, é favor e merecido. Deus distribui dons não de acordo com o nosso merecimento. Deus distribui dons segundo a sua vontade. É a Bíblia quem diz, Ele reparte a cada um como quer. A vontade é dele. Aliás, que a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. Ou seja, ele começou a obra e ele vai aperfeiçoando através dos dons. Então os dons vêm do Senhor, assim ou não? Os dons partem do Pai das luzes. Só que os dons, quanto à sua atuação, execução, eles são serviços ou ministérios. Diga serviços. Por que serviço, irmãos? Porque os dons não é para o meu engrandecimento. Mas se eu tenho dom, como eu tenho um dom, não é para a minha glória, mas é para que eu sirva a você. Se Deus comunicou um dom a mim, esse dom não é para mim, esse dom é para o meu irmão, o outro membro do corpo de Cristo. Esse dom o Senhor me comunicou para que eu o utilize como serviço, para que eu te sirva, para que eu abençoe a tua vida e sirva para a edificação da tua vida. Então se Deus te deu um talento, se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma capacidade, urgentemente você precisa utilizá-la para a edificação do teu irmão. Porque dom é serviço, dom é ministério. E dom também, irmãos, quanto à sua finalidade, quanto ao seu fim. Qual que é o fim do dom? A palavra aqui, realizações ou operações, vem do grego, que significa energia. Energia, diga isso. Sabe o que é isso? É a energia que Deus habilita os crentes para operarem dons sobrenaturais. Eu vou repetir para que você entenda, eu vou detalhar para que você entenda. Sabe o que é isso? Você consegue operar algo sobrenatural se não vier uma força da parte de Deus?
Consegue? Se não vier algo da parte de Deus. Então é por isso que as operações, as realizações, é justamente isso. É a energia. Energia é só uma expressão, tá, irmãos? Só uma expressão que habilita você a realizar operações sobrenaturais. Então observe, nós precisamos distinguir algumas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos distinguir são dons espirituais de dons ministeriais. Diga dons espirituais. Pergunte o que é. Sabe o que é dons espirituais? São os dons congregacionais. São dons congregacionais. O que é isso? Eles se manifestam em nossos cultos coletivos. São dons que o Espírito Santo comunica. Então preste atenção. São dons esporádicos. Diga esporádicos. Diga esporádicos. São dons momentâneos. São dons que o Espírito Santo comunica ao crente durante um culto coletivo. São dons congregacionais. Esses são os dons espirituais. E eles podem ser divididos em 3 classes ou 3 categorias. A primeira, dons de revelação. Diga dons de revelação. Eu não vou pormenorizar, irmãos, por falta de tempo, tá? Numa outra oportunidade, nós vamos falar de cada dom o que é, porque a gente tem bastante confusão com relação a essas coisas. Mas é que o tempo hoje não será para isso, amém? Então vamos lá, existem 3 categorias de dons, porque dons são vários. Só que existem 3 categorias de dons espirituais. A primeira categoria, dons de revelação. Eu vou citar alguns exemplos. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos. E veja lá, aquela igreja, a igreja de Corinto, estava precisando se valer do dom de discernimento de espíritos. E a igreja contemporânea precisa clamar a Deus por dons de discernimento de espíritos. Porque às vezes, o que estava acontecendo na igreja de Corinto era que algumas pessoas que se diziam que estavam inspiradas pelo Espírito Santo diziam que Jesus é anátema. Só que a Bíblia diz que ninguém que esteja falando pelo Espírito Santo de Deus diria que Jesus era anátema. Ninguém diria contra Jesus. Então precisava se valer de um dom, que era o discernimento de espírito, um dom de revelação, para repreender aquele irmão, aquela pessoa, que estava não falando pelo Espírito Santo de Deus, mas falando pelo espírito maligno. Isso só seria revelado através, irmãos, de alguém que tinha um dom de discernimento de espírito. Quantas profecias que a gente recebeu que não vieram de Deus? Eu vou lhe dizer, a maioria de nós já recebemos profecias que não vieram de Deus. Porque a profecia, ela tem 3 fontes: Deus, o homem, a sua emoção, sua alma, e o diabo. Muitas vezes a gente recebe profecia que a fonte é o homem, menos mal. Só que o problema é quando a gente recebe uma profecia que veio do diabo e não discernimos. É por isso que é importante a igreja desenvolver e orar a Deus, clamando para que Ele nos dê dom de discernimento a um dos nossos irmãos. Só que existem os dons de revelação, existem também os dons de inspiração. Diga inspiração. Sabe quais são os dons de inspiração? Isso só exemplo, a título de exemplo: variedade de línguas. E o dom de variedade de língua, é aí que eu falo que nós não vamos pormenorizar, porque a gente confunde a variedade de línguas com a evidência de língua estranha a partir do batismo. A pessoa é batizada e aí ela tem evidência de línguas e ela acredita que ela tem o dom de variedade de línguas. São coisas distintas. Então, dons de inspiração, variedade de línguas, que não é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Outro dom de inspiração, interpretação e profecia. Só que existe uma terceira categoria: os dons de poder. Diga dons de poder. Dons de poder, dons de curar, operações de milagre, dom da fé,
Deus dá uma fé para a pessoa extraordinária para operar algo milagroso. Dons de fé, dons de operação de milagres, dons de curar. Mas são dons congregacionais, esporádicos, momentâneos, que Deus comunica para realizar algo sobrenatural. Só que existe também, então, nós estamos discernindo, fazendo a diferenciação entre dons espirituais e dons ministeriais. Então, dons espirituais, você precisa gravar isso, são os dons congregacionais, dons espirituais, dons congregacionais que o Espírito Santo comunica à igreja em nosso culto, em nossos cultos coletivos. Só que existem os dons ministeriais, e aí existe uma diferença, porque dons ministeriais são dons residentes. Qual que é a diferença, irmãos? Ele dá, é dom residente. O dom residente, ele fica com a pessoa que possui uma chamada de Deus. Por exemplo, o dom para pastorear é um dom residente. O pastor, ele é pastor aqui, lá fora, em todo lugar, porque ele recebeu de Deus um dom ministerial. E aí, por exemplo, eu recebi de Deus uma chamada aos 8 anos de idade, recebi do Senhor um dom ministerial, só que eu não tinha ainda o cargo ministerial. Os irmãos estão entendendo? Então não confunda dom ministerial com ministério, pastor, presbítero, diácono, cooperador. Não é isso. É um dom que o Senhor me deu, e aí porque Ele me deu o dom, eu recebi então a consagração para exercer o ministério, porque eu já tenho um dom residente em mim. Os irmãos estão compreendendo? Dons ministeriais então são residentes, atrelados à pessoa, atrelados ao ministério que a pessoa tem. Então vamos lá, o cargo está ligado ao dom que a pessoa recebeu da parte de Deus. O Senhor primeiro me deu o dom, depois Ele permitiu que eu fosse consagrado ao cargo. Estão compreendendo? Isso é um dom ministerial, e dom ministerial é residente, é diferente do dom espiritual, que é comunicado pelo Espírito Santo. É importante conhecer isso, sim ou não, irmãos? É pouco pregado isso. Isso é importante, para que nós não sejamos, como o apóstolo Paulo disse no versículo 1, ignorantes com relação aos dons espirituais. Só que observe o seguinte: e para que são os dons? Os dons são para edificação do corpo, e não existem, irmãos, hierarquia de dons, tá? Ninguém pode dizer, o meu dom é maior do que o dom do fulano, o meu dom é maior do que o dom de ciclano, porque não existe grau de importância de dons. Todos os dons são importantes, que Deus comunica a todos para a edificação de todos, que é o corpo do Senhor. Então observe, não existe hierarquia de dons. Só que aí Jesus colocou, Ele fez uma escala de dons, uma hierarquização, mas não dado a sua importância, mas a sua ordem. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, leia o 28, vamos lá correndo. Leia aí, Duarte. Vamos lá. Bênção. Aqui existe uma hierarquia de ordem e não de importância. Vamos lá, Ele colocou primeiro os apóstolos. Já pensou se os doutores tivessem vindo antes dos apóstolos, que desbravavam? Então uma questão de ordem. O apóstolo tinha que vir primeiro, mas não que o apóstolo seja maior do que o doutor, não que o apóstolo seja maior do que outros dons de governo, de variedade de línguas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então nenhum dom é maior do que o outro. Aí o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala para buscar
com zelo os melhores dons, e principalmente o de profetizar, é porque aquela igreja estava vivendo, falando em línguas estranhas, e ninguém interpretava. Apóstolo Paulo diz: não, é melhor vocês falarem palavras inteligíveis, palavras que as pessoas compreendam, porque isso vai gerar edificação da igreja. Então busquem com zelo o dom de profetizar. Busquem isso, igreja. Ele estava estimulando aquela igreja a buscar o dom de profetizar. Então veja bem, irmãos, aí no versículo 11, vamos correr, versículo 11. Mas um só mesmo Espírito opera. Versículo 11 está aí? Então vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Como Ele quer. Então o Espírito reparte como Ele quer, segundo a sua vontade. É por isso que é perigoso demais a gente questionar os dons de algum irmão. Ah, por que fulano tem o dom? Quem repartiu? Quem distribuiu? O Espírito Santo como Ele? Então questionar os dons seria questionar os dons seria colocar defeito na obra do Espírito Santo. Você tem coragem? Então não questionemos os dons espirituais. Aí no versículo 13, para a gente chegar num assunto importante aqui, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Fomos batizados em um Espírito, formando quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Isso aqui é importante, irmãos, importantíssimo. Versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 12 é extremamente importante. Pergunte por quê? Porque aqui nós vamos entender uma diferença entre batismo com Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. São cognitivos que fazem toda a diferença. Porque uma coisa é batismo com o Espírito Santo, outra coisa é batismo do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Parece que se trata da mesma coisa, não é verdade? Não dá a impressão que se trata da mesma coisa? Mas não é, irmão. Porque o que o texto está dizendo aí, irmãos, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Uma coisa é batismo do Espírito, pelo Espírito. Quando nós aceitamos a Cristo, preste atenção nisso. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos automaticamente inseridos, batizados, imergidos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Então vamos lá. Quem é o agente batizador? Quem é que está batizando? O Espírito Santo está batizando. Quais são as águas? Eu estou usando águas aqui para que você entenda, de uma forma natural, isso aqui. Aonde ele está imergindo o crente, o novo crente? No corpo. Então o elemento é o corpo, e o candidato ao batismo e o batizando é o crente, é uma pessoa que aceita Cristo. Então nesse momento, é o que o versículo 13 está dizendo, nesse momento nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós que aqui estamos fomos batizados pelo Espírito Santo. Todos nós que aqui estamos fomos batizados, enfrentamos o batismo, passamos pelo batismo do Espírito Santo, porque Ele nos batizou em Cristo. Sim ou não? Se você aceitou a Cristo, você foi batizado em. É por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque você está em Cristo. Como diz a Bíblia também, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós fomos inseridos em Cristo. Está resolvido isso?
Então isso se chama batismo do Espírito, que ele é o agente que batiza, ou batismo pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, o que acontece quando nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo? Há um casamento, porque o Espírito do Senhor com o nosso Espírito se torna um só Espírito. Você quer ver se isso é verdade? Não precisa abrir não, não precisa abrir não, só anote aí nas suas anotações. A Bíblia diz assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Quando nós casamos, nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, sim ou não? Agora, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus casa com o nosso espírito, e nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Aqui nós estamos batizados em Cristo, estamos em Cristo, e só saímos de Cristo se nós quisermos sair. Se vivermos uma vida de pecado, se não quisermos manter esta aliança, porque Ele fez um casamento com a gente, e nada vai nos tirar e nos afastar do amor de Jesus. Ele fez um casamento, uma aliança. Então todos nós fomos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. Vou te perguntar, você é batizado pelo Espírito Santo? Todos nós, que são todos crentes, né? Todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Agora, nem todos foram batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Isso é bem diferente. Por quê? Porque quando João Batista estava batizando, ele avista Jesus, e ele diz assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele nos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora, pastor, por que eu preciso saber disso? Sabe por quê? Porque a partir de hoje você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Só que você precisa buscar na pessoa certa. É Cristo quem batiza o crente com o Espírito Santo. Aleluia. Quem é o agente batizador para que nós tenhamos o batismo com o Espírito Santo e falemos em línguas estranhas? É o próprio Cristo. Por que é que eu estou pregando isso, crente? Porque quando você for orar, você tem que orar para a pessoa certa. Você tem que orar para que Cristo te batize com o Espírito Santo, aleluia, e com fogo, para que Ele te batize. Ele é o agente batizador, e Ele está com desejo, está pronto para batizar o crente com o Espírito Santo. Ele vai te mergulhar no rio do Espírito, Ele vai te mergulhar no fogo do Espírito. Você vai se encher do Espírito e vai falar em línguas estranhas, aleluia. É por isso que nós precisamos saber a respeito desse assunto. Porque quando nós sabemos quem é que batiza, é Jesus, aleluia. Jesus nos batiza, e eu creio que em culto de quarta-feira de ensino, Ele pode batizar, porque não é força emocional não, é Ele que está aqui querendo batizar aquele que deseja ser batizado com o Espírito Santo, e falar em novas línguas, e sentir cheio do Espírito Santo. Nós somos pentecostais. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Agora a grande pergunta que nós fazemos a este texto, irmãos, é: Senhor, por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Sabe por quê? Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é revestimento. Quem está revestido é mais resistente. Quem está revestido tem poder para vencer o pecado. Quem está revestido, ele não está nu, ele está revestido, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção nisso, para a gente terminar. Só que isso aqui já não cola mais. Vou falar que a gente vai terminar, aleluia. Não cola, né, irmão? Não cola mais. Um dia vocês vão sentir saudade.
Observe, irmãos, que a palavra de Deus, o que acontece com a gente? Quando a gente se achega a Jesus, nós estamos nu. Diga nu. Nós estamos nu. A Bíblia diz, estamos pobres, estamos cegos, estamos nu. Nós chegamos diante de Deus dessa forma, numa nudez espiritual. Não foi assim que Adão e Eva se encontraram com Deus quando, aleluia, Ele vestiu o próprio homem, a própria mulher, com peles. Quem lembra dessa história em Gênesis? Ele vestiu. Então quando nós chegamos diante de Deus, por causa do nosso pecado, nós estamos nus. Aí quando o crente aceita Cristo, ele vem e coloca no crente, na pessoa que se tornou crente, vestes de justiça. Oh, aleluia. Será que você tem glória? Quem tem glória aí para dar para Jesus? Você estava pobre, estava cego, estava nu, mas Ele veio e te deu vestes novas, vestes de justiça. É isso mesmo, Ele te vestiu. Só que aí Ele disse assim: não, só que eu não quero só te vestir. Aleluia. Só que eu não quero somente te vestir. Você se encontrou com Cristo, Ele te vestiu com veste de justiça. Só que aí Ele prometeu, sabe o que? Ele disse assim lá em Lucas 24:49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus hoje está te dando revestimento, que é o batismo com o Espírito Santo. Para aqueles que creem que Jesus pode batizar nessa noite com o Espírito Santo, Ele quer te revestir, te dar novas vestes em cima das vestes que Ele te deu de justiça, para te dar revestimento. Aleluia. Porque uma coisa é você estar vestido, outra coisa é você estar revestido. Quando eu coloquei a minha camiseta, eu me vesti. Quando eu coloquei o paletó, eu me revesti. Aleluia. Deus hoje quer te dar revestimento. E por que, pastor, nós precisamos de revestimento? Porque o revestimento te fortalece, o revestimento te faz uma unidade com o corpo, o revestimento do Espírito traz na igreja a confirmação da sua palavra. Aleluia. Deus hoje quer revestir crente nesta noite. Se você crê, ou se você já falou em línguas estranhas, já foi batizado e nunca mais falou, hoje Deus te renova, porque hoje Ele está trazendo revestimento ao Juliette de Carvalho. Isso é para quem crê, e quem crê dá lugar, mergulha no rio do Espírito. Hoje se enche do Espírito Santo. Ele te reveste, Jesus te reveste, Jesus te reveste. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque. Porque quem te batiza, eu posso te batizar nas águas, como João. Eu tenho essa prerrogativa. Deus me deu o ministério para isso. Eu posso te batizar nas águas, como João estava batizando. Só que eu vou ter que dizer como João. Vem outro, tem um outro que está muito acima de mim, aleluia. E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia.
E quando Ele te batizar, você estará revestido. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus e orar comigo para a gente encerrar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Jesus, por tão grande salvação. Nós te glorificamos porque nós estávamos cegos, pobres e nus, e diante de ti nós chegamos, e o Senhor nos vestiu, nos deu vestes novas. Oh, rebantore cantarabachébia. Senhor, tu nos deu vestes novas, e o Senhor nos reveste com teu poder, com o poder do teu Espírito. Senhor, prova na tua igreja através de sinais. Prova na tua igreja através de sinais que o Senhor é o Deus do revestimento, que o Senhor é o Deus do revestimento, que o Senhor é o Deus que dá novas vestes, que o Senhor é o Deus que fortalece este crente, que tu és o Deus que alegra a alma, que tu és o Deus que nos mergulha no rio do Espírito, e nós somos cheios do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que os crentes saiam daqui hoje revestidos de poder, em nome de Jesus, e vocês digam graças a Deus. Irmãos, eu não quero constranger ninguém, mas quem não é batizado com o Espírito Santo não precisa manifestar. Busque em Cristo, você vai ter uma experiência extraordinária. Só que quem, não é verdade, irmão Zezo? Aleluia. Só que quem é, aleluia, eu sinto graça para dizer isso, irmãos. Você vai sentir uma alegria na tua alma indizível, que você nunca experimentou. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Jesus vai te mergulhar, porque a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Só que a mesma Bíblia diz que o Espírito não pode ser dado em porção. Então como é que eu vou ser cheio? É que você vai mergulhar tão profundo nessas águas do Espírito, tão profundo, que você já não vai dar mais pé, e já não vai ser mais você que vai se guiar, mas é o Espírito de Deus que vai guiar você. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Aleluia.